gente abre agora mais um programa Espaço Aberto, aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, para falar um pouquinho sobre a campanha Setembro Vermelho de cuidados às doenças cardiovasculares. As doenças do coração são a principal causa de morte hoje, não só no Brasil, como também em todo o mundo. A gente tem alguns dados aqui do relatório Carga Global de Doenças e Fatores de Risco Cardiovasculares, que envolve aí mais de 10 mil pesquisadores na área da saúde em todo o planeta. E o mais recente aponta que as doenças cardiovasculares tiram a vida aproximadamente de 400 mil brasileiros por ano. Para falar um pouquinho com a gente sobre cuidados, fatores de risco e tratamento, a gente recebe aqui no programa o doutor Ricardo Pavanello, que é médico cardiologista e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e vamos tentar esclarecer o melhor possível, da melhor maneira possível, esses pontos relevantes que você acabou de enunciar no início da sua fala. Doutor, hoje quais são os considerados principais fatores de risco para doenças cardiovasculares? Hoje, a saúde cardiovascular, ela não é mais um conceito que passa apenas pelo diagnóstico e pela prescrição de um tratamento. Ela compreende um conjunto de medidas que estão relacionadas ao que você agora citou, chamados fatores clássicos de risco, são hipertensão arterial, diabetes, a questão do colesterol, a obesidade, o uso do cigarro, o uso excessivo do álcool, a vida sedentária, quer dizer, falta de exercício, etc. Esses fatores que todos nós já conhecemos muito bem, mas agora, mais recentemente, nós temos fatores que estão impactando a saúde cardiovascular, como, por exemplo, as grandes alterações, as importantes alterações no meio ambiente, como variações climáticas importantes que acabam desencadeando também um risco adicional à saúde cardiovascular. O envelhecimento da população, de uma certa forma, acaba tendo alguma influência sobre esses números, né, de pessoas acometidas por doenças cardiovasculares? O envelhecimento natural, o envelhecimento de uma pessoa chamada saudável, sem grandes fatores de risco, já implica num certo desgaste do nosso organismo. Não é? O nosso organismo, se exercitado constantemente, ele se renova, ele se preserva de uma maneira mais saudável. Mas, inexoravelmente, a idade traz, sim, a adição de fatores que, aos poucos, podem deteriorar a saúde cardiovascular, e é isso que acontece em relação, por exemplo, a arritmias do coração. Algumas arritmias, elas só pelo fato do indivíduo ter o envelhecimento do sistema cardiovascular, vem a aparecer, principalmente a partir da 7ª e 8ª décadas. Uma das principais é a fibrilação atrial, uma arritmia que pode causar acidentes isquêmicos cerebrais, e é uma causa, vamos chamar assim, se diagnosticada, evitável de acidentes vasculares cerebrais. Hoje, quais são os principais grupos, né, os mais comuns grupos de doenças do coração? A principal doença cardiovascular, e é a primeira causa de morte no mundo, é chamada doença isquêmica do coração. É aquela que tem, em última análise, como causa principal de morte, um infarto do miocárdio. Essa é a doença isquêmica do coração, ela é, não no Brasil apenas, mas no mundo todo, a primeira causa de morte, infelizmente, evitável, né, se nós fizéssemos uma prevenção mais efetiva e tivéssemos um diagnóstico e um acesso mais adequado aos cuidados de saúde. Doutor, falar um pouquinho sobre os sintomas, né, os principais sinais de que a pessoa está acometida em algum grau, enfim, de alguma forma, por uma doença cardiovascular. Necessariamente, ela acaba sentindo dores no peito, né, aquele sintoma que a gente considera mais comum. Quais seriam os outros sinais de que aquela pessoa está numa situação complicada, precisa, enfim, cuidar um pouco melhor da saúde cardiovascular? Vamos dividir essa pergunta em duas respostas, vamos chamar assim. A primeira, quando a doença é aguda. Você disse muito bem no início da sua fala. Será que é necessário ter dor? Sim. Quando a doença é aguda, falando em doença isquêmica do coração, a dor no peito, a angina, nós chamamos,
uma dor forte no meio do peito, que pode se irradiar para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula, acompanhada de sensação de náusea, vômito, suor frio, palidez, etc. Esse é um sintoma de alarme importante, né? E ele pode, muitas vezes, querer nos dizer que o indivíduo está tendo um infarto do miocárdio. Essa é uma situação aguda. Uma outra situação é quando a doença é crônica, ela é insidiosa, ela vem aos poucos. E aí, nesses casos, o sintoma mais frequente é o cansaço, a falta de ar, a fadiga. Ela vem se instalando aos poucos, de maneira progressiva, crescente, e que acaba, num determinado momento, prejudicando a qualidade de vida do paciente e incapacitando, às vezes, o paciente de exercer suas atividades. Então, um é um cenário agudo, no qual o paciente é acometido por uma doença que ele nunca teve. No outro, ele tem uma doença cardiovascular que gradativamente vai comprometendo a qualidade de vida do paciente. Com relação à faixa etária, né, e os exames periódicos que são necessários, a gente teve recentemente, agora no mês de agosto, a morte, né, de um jogador uruguaio que teve uma complicação cardíaca ainda em campo e acabou vindo a falecer logo depois, um jogador jovem de 20 e poucos anos. Hoje, a partir de qual idade é importante já iniciar os exames, né, preventivos cardiovasculares e qual periodicidade dependendo da idade do paciente? E nós temos 3 cenários, né? O primeiro, quando o indivíduo tem uma doença congênita, ele tem uma doença que nasce com ele já vem com essa doença, e geralmente são defeitos que variam de defeitos pequenos, com passagem de sangue de um lado para o outro do coração, que não deve acontecer, pequenas alterações de fluxo do sangue no coração, enfim, são alterações congênitas menores ou maiores, que são identificadas ao nascimento ou logo no início do acompanhamento pediátrico pelo médico que acompanha essa criança. Esse é um cenário. O segundo cenário é quando o indivíduo tem uma doença cardiovascular sem diagnóstico e que afeta principalmente os indivíduos mais jovens, como no caso desse atleta que teve uma parada cardíaca, naturalmente, por um substrato qualquer que ele deva ter tido, sem um diagnóstico, provavelmente sem um diagnóstico adequado. É possível acontecer isso. E um terceiro momento, no qual, a partir daqueles fatores de risco que nós falamos agora há pouco, o paciente vai sendo afetado gradativamente, e nesse caso, aí sim, a maioria da população, o indivíduo deve se preocupar, pelo menos a partir da 4ª ou 5ª década de vida, a fazer um check-up cardiológico, não check-up geral, um check-up cardiológico. Atenção especial naqueles indivíduos que têm antecedentes familiares. O avô teve infarto, o pai colocou cirurgia de ponte de sapena, ou fez stents, ou fez cateterismo, tem um irmão que já teve infarto. Neste grupo de pacientes, onde o antecedente familiar, a característica genética para a doença cardiovascular estão presentes, este tem que ter uma atenção principal a partir dos 40 anos, já com avaliação cardiológica. Doutor, e com relação aos atletas, né? Nós comentamos agora desse jogador uruguaio, até que ponto o esporte de alto rendimento acaba, de uma certa forma, influenciando ou impactando na saúde, né? Quando a gente fala de doenças cardiovasculares? Por exemplo, aquela pessoa que é sedentária a semana inteira, mas final de semana vai lá, joga um futebolzinho com os amigos no domingo de manhã, corre bastante, se exercita por 2 horas, 1h30. Isso acaba sendo um fator complicante? Até que ponto existe essa influência, esse impacto? Existem situações distintas aí. O nosso coração ele é dividido em duas funções principais. Uma é uma atividade elétrica, ele gera um impulso elétrico que faz o coração bater, e outra é a atividade muscular. O coração é uma bomba que impulsiona o sangue para o corpo todo. Ele precisa desse start elétrico e da força muscular do próprio miocárdio, como nós chamamos, o músculo cardíaco, para fazer esse sistema funcionar. Isso acontece sincronicamente, aproximadamente 100 mil vezes por dia, todos os dias, sua vida toda. Então, é um sistema muito preciso e muito autorregulado, como nós chamamos.
E aí nós temos as três situações. A primeira, quando o indivíduo é um atleta de alta performance. Esse indivíduo ele deve ser checado com exames específicos para atividade de alta performance. Existem exames próprios, adequados e indicados para esse indivíduo que vai exercer atividade de alta performance competitiva, atletas olímpicos ou próprio jogador de futebol que faz dessa atividade uma profissão, né? Existe o segundo grupo, que é aquele indivíduo que é o esportista, é aquele que faz atividade física que ele gosta, de maneira recreativa e não competitiva. No máximo, ele compete com ele mesmo, tentando melhorar a sua performance, né? Isso acontece bastante. E o terceiro é aquele que é incidental. Esse que é o mais perigoso. É aquele que não tem avaliação nenhuma e que vai para o final de semana fazer esse futebolzinho depois do churrasco ou antes do churrasco, acompanhado de uma cervejinha, uma caipirinha, etc., sem preparo adequado nenhum, sem uma avaliação adequada, este sim está sujeito a um grande risco. Você vai dizer, mas poxa vida, e por que que acontece, apesar do atleta ser bem investigado, adequadamente diagnosticado precocemente quando ele tem um problema, como é que escapa esse diagnóstico? Pode acontecer. Algumas patologias, algumas arritmias cardíacas, chamadas potencialmente fatais, elas podem aparecer episodicamente e num exame de superfície, no eletrocardiograma convencional, num ecocardiograma convencional, ou até num eletrocardiograma dinâmico, que a gente chama de Holter, que pega aí 100 mil batimentos nas 24 horas, às vezes essas arritmias não aparecem. Então, é preciso, quando há suspeita, sim, fazer um diagnóstico com mais precisão para evitar esses infortúnios que eventualmente possam acontecer. Doutor, para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre o tratamento para as principais doenças cardiovasculares e como fica a qualidade de vida daquela pessoa que teve algum problema, né, do coração, enfim, precisa ter cuidados especiais, mas até que ponto isso pode afetar a qualidade de vida dela? Existem dois tipos de situações. Uma na qual o indivíduo tem os fatores de risco e não tem a doença. É o que a gente chama de prevenção primária. Ou seja, nós estamos fazendo prevenção para que o indivíduo não venha a adoecer. Essa é uma situação. Existe uma outra segunda situação, que nós chamamos de prevenção secundária. É quando o indivíduo já teve um infarto, uma cirurgia, etc., e necessita voltar à sua atividade normal e, mais do que isso, evitar a reincidência, evitar que ele tenha progressão dessa doença. Nesse caso, nós chamamos de prevenção secundária, para que a doença não progrida, não evolua de maneira desfavorável, as metas, elas são muito apertadas, né? O controle do açúcar não deve ultrapassar a 70, 80 miligramas por decilitro, o HDL, colesterol, deve ser acima de 45 milímetros por decilitro, o colesterol total deve ser baixo, o LDL colesterol, ele deve estar no nível entre 50 e 70 miligramas por decilitro, ou seja, são metas bem apertadas para evitar que a doença volte a ocorrer no mesmo local onde ela ocorreu, na mesma artéria, por exemplo, onde ela incidiu, ou em outras artérias do coração. De um modo geral, os tratamentos, eles fazem com que o paciente tenha uma situação de vida normal, volte à sua atividade plena e, mais do que isso, tendo aquele aviso, tive um problema, não quero ter de novo, ele mude o seu estilo de vida e melhore aí a sua performance cardiovascular. Isso é possível, é viável e é um objetivo maior de um cardiologista, é trazer o seu paciente à vida normal, ao convívio da família, da sociedade, à plenitude da sua atividade física e profissional. Esse aqui é o nosso objetivo principal, não apenas a prescrição de medicamentos ou de uma eventual indicação de cirurgia. Perfeito, doutor. Excelente bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando sobre a campanha Setembro Vermelho de prevenção e cuidados com as doenças cardiovasculares, recebendo o doutor aqui Ricardo Pavanello, que é médico cardiologista, membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos todos aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a TV Câmara de Bauru pela iniciativa nesse mês emblemático que é o mês de setembro, no qual nós vamos nos esforçar para difundir esses conhecimentos, esses conceitos, no maior objetivo que nós temos, que é cuidar das pessoas. A nossa função é cuidar das pessoas. É isso que nós queremos fazer da melhor maneira possível e vocês estão nos permitindo fazer isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Continuamos aí de microfones abertos para falar sobre esses e outros temas envolvendo a saúde das pessoas. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!